Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Inlogcast, o podcast que traz insights valiosos para acelerar a sua transportadora. Aqui discutimos tendências do setor com grandes empresários do transporte e também com alunos que passaram pela rota da Inlog. Nosso objetivo é democratizar o conhecimento e contribuir para a educação do setor, compartilhando cases reais de sucesso e também de desafios para que você possa aplicar na sua transportadora. Esse episódio é possível graças ao apoio da Envia by Bus, uma empresa que está transformando o mercado de transporte com soluções inovadoras para a gestão de entregas e operações logísticas. Com foco em eficiência e tecnologia, a Envia by Bus conecta a malha rodoviária do país e entrega encomendas de forma segura. Por isso, fizemos questão de nos unir a uma empresa comprometida que realmente faz acontecer no mercado. Aproveite essa oportunidade de aprender gratuitamente e levar novos conhecimentos para o seu negócio. Bora para o episódio? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inlogcast. Hoje o papo é com o gigante do setor, Gilson Barreto. O tema? Indicadores operacionais impulsionando a rentabilidade. E se tem alguém que sabe transformar dado em resultado, é ele. Seja muito bem-vindo, Gilson. É um prazer te ter aqui com a gente. Prazer todo meu. Muito obrigado, Júlia, pelo convite. Muito bem. Vamos começar do começo, então? Como é que surgiu o Gilson na logística, né? Como é que foi o início da sua carreira? Pois é, a minha carreira, eu comecei como feirante, com Olha. 12 anos de idade. Depois fui montador de imóveis e um dia fui trabalhar como office boy numa metalúrgica, no setor de contabilidade. Só que nisso surgiu uma vaga de assistente de PCP. E eu caí de paraquedas no E para nossa setor. audiência que não sabe o que é assistente PCP, como é que a gente explica? É assistente de planejamento e controle de produção, Muito uma bom. das atividades mais importantes da logística, que é a atividade de planejamento. E ali trabalhei no planejamento, trabalhei no almoxarifado, no velho e bom Cardex, fiz programação de transportadoras, até então era pedra, não era vidraça, né? Tava do outro lado lá A contratando. gente não precisa colocar datas nas coisas, né? Só Exatamente. pega a referência quem quiser. Pois é, mas faz um bom tempo, faz um bom tempo. Então eu acabei caindo de paraquedas na logística e dali me formei em administração de empresas, depois fiz pós-graduação em logística, MBA em gestão de operações e serviços, tudo focado já na logística, né? Não saí E focado mais. também no desenvolvimento da sua carreira, né? Hoje eu sinto que, não sei se é uma percepção que você tem também, que a logística ela é pouco profissionalizada, né? É muito feito no instinto ou vendo o que outras pessoas estão fazendo. Como que você, qual que é a importância da educação também nessa sua trajetória, né? Você fez a graduação, fez pós-graduação. O que você dá de peso nesse processo, essa sua jornada educacional? Isso que você está falando é muito importante, né? Porque a gente vem de uma tradição antiga que a gente tinha lá contabilidade, fiscal, financeiro, RH e operação, pronto. E a logística acontecia. Tanto que você chega em grandes indústrias que os almoxarifados, as áreas de expedição, o pátio para os caminhões nem existem. As pessoas deixam os caminhões na rua, porque tudo se desenha e nada é estruturado para a logística, né? Uhum. Diferente quando a gente está num operador logístico e tem seu DNA. Então a capacitação é muito importante. E eu entendo que hoje, no mundo que a gente está, em pleno 2025, a nossa capacitação ela vem literalmente as instituições, mas também vem por algo como a Inlog, que abre as Uhum. portas para a gente ter uma capacitação específica, de uma dor específica, de um setor extremamente carente de profissionais capacitados, né? Então hoje a gente consegue adquirir conhecimento através do network, através de cursos, de palestras, de mentorias. Então hoje, graças a Deus, o leque é bem maior para quem quer nichar mesmo, falar, poxa, eu preciso saber de tal tema. Imagina, dentro da logística a gente tem do A ao Z É um espectro muito amplo, né? muito amplo. Então, poxa, tem pessoas que fazem logística interna, logística externa, logística internacional. Então, não precisa mais você passar por um curso enorme, que quando eu fiz o meu curso MBA, me formei na FEI, São Bernardo do Campo, aí você aprendia tudo sobre a logística e eu trabalhava só com a parte de planejamento, então tinha coisa que era cansativa para mim. Uhum. Poxa vida, mas eu nem vejo isso, mas graças a Deus hoje vejo que foi muito importante porque me ajudou muito na minha carreira conhecer de ponta a ponta, né? É a teoria dos pontos, né? Quando a gente chega naquele lugar, a gente olha para trás e vê o quanto foi importante essa jornada, né? É. Cada conhecimento, cada pessoa, cada troca, né, que você teve ao longo do caminho. E por falar em troca, no seu início, assim, teve algum fato pontual que te marcou muito? Tem. Falando de almoxarifado que eu trabalhei, fui sempre inquieto. Imagina, eu sou filho de nordestinos que vieram para o Brasil, para São Paulo. E meu pai e minha mãe analfabetos.
E uma das coisas que meus pais sempre quiseram que eu trabalhasse numa única empresa, porque meu pai se aposentou numa empresa com 38 anos de carreira, num lugar só. E eu lá inquieto no meu primeiro trabalho, não crescia aquele negócio prata da casa, sabe? Entrou como office Uhum. boy, aí as coisas não iam. Comecei a procurar emprego e achei uma multinacional no setor de autopeça que buscava um analista de almoxarifado. E eu tinha essa especialidade e entrei lá. E em apenas 7 meses como analista, eu peguei um sistema, na época DataSul, agora Proteus, TOTS, Sim, que não rodava. E em 7 para 8 meses eu consegui pôr ele para rodar, fazer o que controle de legal. estoque. E ali fui convidado a assumir uma operação inteira de 100 colaboradores. Eu tinha 23 anos de idade, nunca tinha Nossa. cuidado de pessoas, só tinha tido pares, nunca tinha tido liderança sobre ninguém. Mas foi muito marcante. O Henrique Fischer, se nos ouvir, um grande abraço, um alemão incrível. Ele falou: Cara, o que você fez aqui mostra a sua capacidade de gerir pessoas, porque você tocou algo parado que ninguém acreditava, você fez as pessoas acreditarem, implantou o negócio. Então agora você vai ter um espectro maior. Então você imagina, duas pessoas que eram meus pares, eu fui liderar uma equipe de mais de 100 colaboradores com 23 anos de idade. Então, aquilo que a gente estava comentando antes de começar aqui, né? O que a gente faz, a gente não sabe onde vai alcançar. Para Justo. mim era simples implantação de sistema. E quem estava olhando de cima falou: puxa, olha a capacidade desse cara em fazer gestão, em pegar algo que está parado e transformar, né? Então ali foi para mim algo muito marcante na minha carreira. Não basta só estar no lugar certo na hora certa. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar as oportunidades também. Talvez você não sabia o que que ia acontecer, mas você fez o melhor que você pôde com as ferramentas que você tinha na época, né? E com 23 anos, muito jovem, quais foram os primeiros desafios da liderança que você teve que enfrentar? Normalmente, os primeiros anos da liderança, eles mostram e balizam muito dos nossos valores, do que a gente busca e até do efeito que a gente tem nas pessoas, né? A liderança já não é sobre a gente mais, é Aham. sobre o outro. O que que te marcou muito nesse começo? Primeiro, a minha idade, né? Então, eu era, sem dúvida, o mais jovem da equipe. Não havia ninguém mais jovem do que eu. Todos os meus liderados eram mais jovens. E quando a gente é mais jovem, a gente tem que conquistar respeito, Uhum. né? E era uma atividade que eu não conhecia. Eu tive que cuidar do almoxarifado, do planejamento, da expedição e da produção. Então, tinha uma gama de pessoas ali que eu nunca tinha atuado. Mas o meu mentor, que me chamou para essa posição, falou: Cara, faz o que você sabe fazer de melhor. Que é cativar as pessoas, quer estar próximo para elas, colocar metas e acompanhá-las de perto, mostrar que é capaz. E eu me lembro que a gente conseguiu bater recordes de produção que nunca tinham sido atingidos. Então, o meu grande desafio no primeiro ponto, Júlia, foi alcançar o respeito das pessoas, mas não Uhum. por imposição, né? Isso eu aprendi com meus pais dentro de casa, né? No grito a gente só arruma confusão. Ah, isso é verdade. No grito a gente só arruma confusão. Então, andando do lado, poxa, a empresa rodava 3 turnos. Fazia questão de pelo menos 3 vezes por semana ou duas eu estar no terceiro turno com o pessoal da noite, que é sempre um pessoal ali esquecido, né? Que tem outras dores. Uhum. Então, buscar coisas melhores para eles, entender as dores, o que que a gente podia fazer de melhor e mostrar que eu estava próximo, né? Não é para um cara que chegava às 6 da manhã, 7 da manhã e ia embora. Ficava Não. dentro do escritório, não era próximo do time. Exatamente, muito pelo contrário, era sempre muito próximo do time. Então, é uma coisa que a gente sente carência hoje, né? Dado a nossas redes sociais, as formas que a gente se conecta com as pessoas, o tete a tete, olhar no olho, temperatura e pressão, a gente só mede no pulso bem perto, né? Sim, Então, aquela pergunta: você tá bem? Uma coisa é no vídeo, outra coisa no áudio e outra coisa ao vivo, é né? Então, verdade. a gente está muito próximo das pessoas lá, foi o meu primeiro desafio, assim, bem, bem grande. E uma coisa que me marcou foi que a gente fornecia para autopeças e houve uma crise numa grande montadora que detinha, acho que mais ou menos 50% da nossa produção. Hum. E eu tive que vir, nesse mesmo turno que eu vim acompanhar, eu tive que demitir todo mundo. Nossa Senhora. Alguns meses depois que eu fui promovido. Então, vim, cada pai de família, eu fiz questão, junto com a RH, da gente assinar rescisões. Mas só que isso me gerou orgulho que um ano depois a gente recontratou quase 90% das pessoas. Acho que legal. Então, foi muito marcante para mim, emocionante, assim, você Uhum. lembrar do cara que você deu um adeus, um até logo, e Uhum. depois, cara, que bom, você voltou, tá aqui com a gente. Que era um período muito instável que a gente estava vivendo economicamente. Precisava dessa adaptabilidade também, A né? empresa estava uma dica muito importante para a gestão, né? Já entrando no que a gente fala, a dependência de poucos clientes, a gente se torna escravo, Uhum. né? E a gente tinha uma dependência muito grande de uma montadora que ela ditava o nosso ritmo.
Ela que ditava se a gente contratava, se a gente demitia, se a gente expandia, né? Então a gente estava muito alavancado. E para o negócio isso traz um risco muito grande, né? A gente fala que nenhum cliente pode ter uma representatividade maior do que 20% do seu portfólio, porque se ele sai, o fluxo de caixa também desaba, todo o negócio, na verdade, não pode flutuar em torno de um cliente só, né? Eu sei que na teoria é uma coisa, na prática é outra, mas tem algumas, talvez, artimanhas que a gente pode fazer para poder mitigar esse equívoco, né? Porque talvez seja uma necessidade atual por não ter clientes, mas também é uma necessidade de planejamento futuro. Que quando a gente fala de empresa, não é só coração, você teve que demitir várias pessoas, né? Então, quando a gente olha, a empresa ela tem que continuar batendo, né? Ela tem que continuar na última linha trazendo lucro para que ela cresça cada vez mais e você possa recontratar pessoas e possa contar esse case de sucesso depois. Com certeza. E falando do setor de transporte, para os nossos amigos de transportadora, com certeza a quantidade de transportadoras que nasceram com um cliente são Sim. inúmeras. Tiveram uma oportunidade de fazer uma operação dedicada. Hoje a gente fala do e-commerce, que graças a Deus abre muitas portas, e de repente você começa ali com a sua transportadora num único cliente. Não tem pecado, aliás, que ótimo que a gente tem essas aberturas com embarcadores, com players que podem nos ajudar a montar o nosso negócio. Mas o que a gente não pode é se acomodar. Falar, poxa, eu tô com um, legal, vamos pro 2, vamos Pensar pro no 3. próximo passo sempre, Pensar no né? próximo passo. E isso vai muito da gestão, porque quando você coloca um cliente para dentro de casa, você se dedica muito a ele, parece que a tua vida está ali. Mas você começa a ter que formar equipe, colocar pessoas dentro e falar, poxa, esse filhinho já está andando, vou buscar outro e vou crescer e vou buscando, né? E é por isso que é importante ter pessoas boas no time, ter Com visão. uma visão de onde pode chegar, né? Aquele grau de risco que é importante para a gente ter também o crescimento, né, dentro da empresa. Exatamente. E parece que dá trabalho, mas dá trabalho ter o primeiro. Imagina, porque é do zero, né? Estamos conversando aqui agora, alguém entra aqui nessa sala e convida nós dois para montarmos uma transportadora. Poxa, o trabalho acabou, começamos. Agora o segundo é questão de ir atrás, o terceiro, o quarto. Hoje, a própria Ilog nos conecta com muita gente, conecta com muitas pessoas que podem nos ajudar, muitos empresários que passaram por alguns caminhos. Depois que eu participei do Elog Day, fiz muito contato com empresários lá. E me ajudaram com muitas conexões. Que legal. Trocas de experiência com sistemas, com corretoras do nosso setor, coisas do nosso setor. Eu escutei que você comentou sobre tal coisa. Então, você pode errar? Pode. Mas você já vai falar num universo que está bebendo da mesma água que você, que passa pelas mesmas dores. Então, é muito bom a gente estar conectado com esse público, né? E os nossos eventos da Inlog nos ajudam muito a estar com esse pessoal, né? E tem uma máxima que eu acredito muito que é o seguinte: não tenha problema no mundo que alguém já não tenha resolvido de alguma forma, ou que já tenha tentado resolver de alguma forma, né? E você pode aprender com o erro dos outros também, é muito melhor, né? Aliás, é muito mais esperto da nossa parte aprender com o erro dos outros do que passar pelo caminho sozinho. Até foguete da ré agora, né? Então, acho que não tem, né? Vamos ver qual é o próximo, né? Muitas premissas que a gente acreditava sendo verdadeiras. Aquelas figurinhas, né? Foguete no da ré, tivemos que mudar. Deu ré. Deu ré e estacionou muito bem, aliás, diga-se passagem, né? É verdade. A gente tá falando de histórias de sucesso, né? E, enfim, acho que tem uma que eu queria muito ouvir de você, que é a sua entrada na DHL, né? Você foi fazer uma entrevista para gerente e saiu de lá com outro cargo. Como é que foi isso? Foi muito bacana. Na época eu era gerente regional do Grupo Fenza, né? Trabalhava na Solística, até então. E recebi um convite da Cris Moura. Um abraço, querida. Desci do aeroporto em Goiânia, tenho lá uma mensagem: Gilson, estamos com uma oportunidade, gerente sênior aqui na DHL. E a DHL, poxa vida, um líder global do setor, quem não quer participar, pelo menos passar na porta ali, né? Aí entrei no processo seletivo e comecei o processo como gerente, ali entendendo todas as oportunidades. E a empresa estava no momento de deixar de ser broker e se transformar num transportador, que hoje é, com respeito. E aí foi num setor, no outro setor, e aí um dia me chamaram numa sala, acho que tinha 12 pessoas, não me lembro a quantidade exata agora. Na verdade, passei por 12 pessoas, mas na sala tinha menos. E aí falaram: Gilson, a gente não vai poder te contratar como gerente sênior, a gente vai ter que te contratar como diretor. Eu falei: Nossa Senhora. A alma saiu um pouco do corpo. Saiu e voltou, né? Mas desse anúncio também se passaram mais de 40 dias para que pudesse ser concretizado. Mas eu tenho até hoje os printzinhos, uso em algumas mentorias, algumas palestras que eu vou lá, o convite, participar do processo e depois a carta convite oficial como diretor alguns dias depois, né? Então, é muito bacana. E o que foi mais legal nessa entrevista, nesse processo seletivo,
foi que esses profissionais, um deles, o Plínio, um grande abraço, que é o presidente da DHL hoje, poxa, me fez mostrar valores que eu tinha que eu não enxergava. Então, eles exploraram muito a minha experiência dentro do setor, de tudo que eu entreguei, que eu, na verdade, e acho que os colegas sabem disso, quando a gente está empregado e vai participar de um processo seletivo, o nosso drive é mais setado, mais tranquilo, mais leve. Quando a gente está em busca de uma recolocação, quando a gente Tem está... aquele medo, né? Aí a gente está inquieto, aquela entrevista tem que ser... E aí a gente acaba não se entregando muito. E como eu estava trabalhando, graças a Deus, também numa excelente companhia, que era a Solística, eu não tinha uma entrevista, eu tinha um bate-papo, que nem nós estamos aqui. Muito leve, né? Muito Sem pressão leve, nenhuma. zero pressão, era troca de experiência, falando de coisas que acertei, muito de coisas que eu errei, né? Porque é uma dica, inclusive, para os colegas, quando você estiver num processo seletivo, não tenha medo de falar dos erros. Sim. Né? No Vale do Silício, os grandes startups contratam só pessoas que quebraram, né? Então, porque os erros fazem, pô, se você já errou com isso, então você sabe que isso não vai fazer, pelo menos, né? Então, essa troca de experiência foi muito bacana, foi muito bacana. Mas quando você acha que tudo na carreira aconteceu assim, de repente vem outras surpresas, né? E aí o Inlog Day me proporcionou uma dessas, né? Eu fui palestrante, agradeço a todo o time que me convidou, muito orgulho de participar. Eu recebi vários feedbacks positivos de empresários que gostaram e que me deram feedbacks de coisas que eu posso, inclusive, incluir nos próximos bate-papos. Isso é muito legal, né? Isso é o demais, assim, né? Que você leva, você fala, poxa, você tem um repertório muito grande, graças a Deus, muitos anos na estrada, e às vezes em algum ponto você não leva, mas é muito importante para as pessoas. E numa dessas, o Renato Rodrigues e a Raeli, que são donos da ISAS, estavam lá na palestra, me convidaram para um café e falaram, cara, tudo que você falou ali, boa parte do que você falou é o que eu estou precisando viver. E olha hoje onde eu estou. Nossa Fui Senhora. contratado como diretor executivo. Parabéns. E é as coisas que a Inlog propõe, né? Que proporciona. Acho que tem que estar no lugar certo. A gente está falando, acho que da segunda ou da terceira oportunidade que você estava no lugar certo, você estava preparado, né? E que as coisas parecem que aconteceram do nada, mas não, tudo foi sendo uma construção. Quando a gente olha para trás, fica mais claro, né? Lendo lá no início da sua carreira, até chegar nesse ponto do ISAS, né? Você olha e fala, poxa, valeu a pena cada coisa que eu passei, cada erro que eu passei, cada oportunidade que eu tive e agarrei, porque isso me trouxe e me construiu no profissional que eu sou hoje. Me chama muito a atenção, por exemplo, o fato de as pessoas contratarem pelo currículo e demitirem pelas soft skills, né? Nessa entrevista que a gente estava falando da DHL, foi justamente isso, né? Foi o que você conquistou através dos seus cases, das suas soft skills, que fez com que você chegasse até lá. E aqui, o networking, que são duas coisas que são pilares para o desenvolvimento até da maturidade gerencial ou do próprio executivo, né? Ele precisa colocar um peso muito grande no networking, porque é a partir dali que as portas se abrem. De dentro de sala, nada acontece. Né? Eu acho que a vida acontece da porta de casa para fora. Eu acho que na empresa da mesma forma, né? Qual que é a importância que você acha de cada momento da sua jornada profissional de trabalhar a sua imagem como executivo, né? De projetar isso, de não ter vergonha de falar dos erros, de não ter vergonha de falar dos cases de sucesso. Às vezes a gente fica com vergonha, né? De, eu sou bom nisso. Como que você vê essa correlação entre o desenvolvimento da sua carreira e essa maturidade do posicionamento? Meu pai tem uma máxima que moça bonita que não sai na janela não casa. Não aparece na janela não casa, né? E eu falo isso para alguns amigos espetaculares que acredito que entregam muito mais do que eu, que já fizeram muita coisa, que não se posiciona como um profissional. Que fez muita coisa, que transformou muita coisa. Tem muita gente nesse nosso setor de transporte que fez coisas incríveis. Estão todos escondidos, né, gente? Pegaram coisas do zero e transformaram. Regiões que não existiam, hoje tem transportadoras que estão lá porque esses caras foram lá e desbravaram. Criaram rotas que ninguém nem tinha sentido que poderiam. E às vezes não é pra gente se vender apenas assim, porque literalmente a gente tem que falar sobre o que a gente faz, sobre o que a gente entrega, mas mais do que isso, a gente constrói uma perspectiva para as pessoas também, né? Para inspirar. Então as pessoas falam, poxa vida, eu também já fiz isso, aliás, já fiz até mais, mas eu nunca mostrei para ninguém, eu nunca falei para ninguém, eu não gosto de aparecer. Isso é uma coisa que a gente tem que acabar no nosso meio, não se trata de aparecer.
se trata de estimular as pessoas. Isso aí. De estimular. Por que que a gente tem tantos influenciadores hoje que movem o ponteiro da vida das pessoas? Porque às vezes a gente está ali naquela nossa timeline do storyzinho ali, mexendo ali, e de repente vem um cara que fala uma frase que é o que você queria ouvir. Uhum. Imagina no nosso setor. Quantas pessoas querem ouvir o que a gente já viveu, o que a gente já errou, o que a gente já acertou. E não é um processo seletivo na nossa carreira, né? A gente tem que estar preparado para poder compartilhar nossas histórias, nossos acertos, né? Tem muita gente que me pergunta assim, poxa vida, será que eu estou na carreira certa? Eu estou ali trabalhando como gerente há muitos anos, por que que eu não me tornei diretor? Eu estou como supervisor, por que que eu não me tornei gerente ainda? Não é pela entrega apenas, é pelo posicionamento, né? Todas as vezes que eu assumi uma posição, eu já tinha entregado alguma coisa que aquela posição futura cobra. Já sentou na cadeira antes dela ser sua. Já entreguei alguma coisa. E às vezes nem eu tô enxergando, mas, por exemplo, o exemplo da DHL, os caras falaram, velho, o que você já entregou, você já pode sentar numa cadeira diretora aqui dentro. Uhum. Quando fui candidato e tive a felicidade de ser diretor-presidente da Princesa, eu nunca imaginei ser presidente de uma empresa. Nunca imaginei. É o cargo máximo, as máximas direções, tinha um conselho de administração, 48 sócios, uma empresa incrível do Paraná que vem crescendo, graças a Deus. E assim, me mudei de cidade, fui com a família, encarei um projeto. Eu, de repente, estou trabalhando na DHL, me vem lá um headhunter e fala, tem um processo de um cargo de presidente. E falei, caramba, eu aqui tocando bumbo, um negócio maravilhoso, tinha acabado de palestrar lá de ser o mestre de cerimônia de um dos eventos fantásticos da DHL, estava super bem, não tem nada a ver com a empresa que eu estava, era com as portas do futuro, Sim. né? Que às vezes as pessoas falam, você sai porque é alguma coisa de errado onde você está, muito Não. pelo contrário. É por coisas novas, céus novos, coisas novas que acabam Outros acontecendo. objetivos, projetos, que naquele momento a empresa não pode entregar, né? Exatamente. Então, em algum momento eu já entreguei alguma coisa que quando fui lá com aqueles conselheiros e eu falei que eu fiz algumas coisas, algumas entregas que eu tive, eles enxergaram e falaram, puxa, é essa entrega que eu quero nessa cadeira. Uhum. Então não tem a ver com o cargo, tem a ver com a entrega, né? Eu já fiz alguma coisa que aquele pessoal ouviu no meu processo, que foi demorado, e falou, poxa vida, o que você já entregou é isso aí que a gente quer, a gente precisa disso. Então, a gente não pode ter medo de falar o que a gente faz, assim, acho que é bacana. E dá um passo e a gente realmente não sabe o que vai acontecer, né? Não É. era algo que você estava buscando, mas é algo que foi surgindo com base no seu comportamento, na sua entrega. Então, assim, é importante estar aberto também para o novo, né? Exatamente. E acho que até fazendo um gancho eu me identifiquei muito quando você falou do seu pai, que o meu também era assim, né? Trabalhou a vida inteira numa empresa só. Aham. E eles ficavam horrorizados quando eu falava que eu ia mudar de emprego para buscar outras coisas, ter outras oportunidades, descobrir novos mercados, né? E eu acho que a informação hoje ela está tão dissipada que essa celeridade de raciocínio, né, até de querer recompensa, ela está cada vez mais latente. Né? Acho que numa geração depois da minha, a geração dos meus pais é uma, a geração, né, tá vindo depois, tem essa necessidade de buscar o novo. E não fica mais de 2, 3 anos numa empresa. Como é que você vê isso no mercado da logística? Porque eu vejo o nosso mercado muito pequeno ainda, né? As mesmas pessoas às vezes vão trocando de cadeira. Como é que você faz essa comparação? Essa inquietação, ela vem sendo maior, né? Ela vem se intensificando, né? Aliás, uma vez um headhunter falou para mim, né? Quem tá mais de 5 anos no emprego tem um problema. E antigamente Era o contrário, era o né? contrário, né? Tem uma máxima que se você não recebe um convite pelo menos 3 vezes no ano de algum headhunter para participar de um processo seletivo, não estou dizendo trocar, mas alguém se interessar pelo que você entrega, tá acontecendo alguma coisa de errado. E aí tem o advento do LinkedIn, que foi uma coisa que dos últimos 6, 7 anos Projetou todo mundo. projetou todo mundo, né? Então as pessoas hoje conseguem. Tirando o caso da Isas, as outras posições que eu passei foram contatos pelo LinkedIn. Desde a Solística até antes, foram pessoas que me encontraram lá, me mandaram mensagem lá e a gente acabou seguindo. Isso faz com que as pessoas estão ali na rede social e ela vai vendo posições, ela se candidata e ela esquece que ela está 1 ano, 2 anos e ela vai. E não tem nada a ver com o ambiente. Claro que poxa vida, tem algum ambiente que são tóxicos, as pessoas foi lá para passar um verão, né? E aí acaba saindo. Mas eu acho que
Pra gente, falando pro empresário, né, é uma coisa que isso não vai mudar, na rotatividade de pessoas, ela não vai ter jeito, isso daí é algo que era menor e veio intensificando e tem uma tendência até de aumentar. O que a gente precisa ter é processos definidos. Então, seja eu, seja você que sente nessa cadeira, hoje estou, amanhã é você. Se o processo está definido, se a gente controla, se a gente tem sistema, se a gente tem fluxo, a outra pessoa que vai vir vai sentir menos dores. Então, eu vejo que hoje... os sustos, assim, poxa vida, o contratador de agregados foi embora. Antigamente você desabava uma empresa, hoje não. A gente está estruturado, você já tem um back-office ali, você já sabe como tratar. É claro que você sente a saída da pessoa, mas você já criou um relacionamento. Equipe comercial, equipe de vendas numa transportadora. Você fala, puxa, se aquele vendedor for embora, ele vai levar a carteira. A carteira é da transportadora. O vendedor tem um relacionamento. E quando você cria um CS dentro de casa, você deixa o vendedor vender, quem faz o relacionamento é o CS, o vendedor pode ir embora. O cliente continua por causa do CS. Então a gente tem que perder esse medo. Tem que perder esse medo. Cria processos de back-office para blindar as áreas, porque a rotatividade, se não aconteceu na tua empresa, ainda vai acontecer. Vai acontecer certamente. E se você não blindou os processos, e não necessariamente como eu estou dando esse exemplo do vendedor. No vendedor de frete, a gente tem muito isso no nosso mercado. Mas é que é um receio, né? É um receio. Poxa, a Júlia é minha vendedora, a carteira A, B, C, ela que trouxe essa conta para dentro de casa. Tá, você trouxe pelo teu network, mas o cliente continua pela entrega da empresa. Pela entrega da empresa, prestação de serviço. E se eu tenho um CS ali que cuida, que está ali tendo um relacionamento, o vendedor vai continuar. Primeiro que eu deixo a Júlia usar o seu máximo que você tem de vendedora e buscar novos negócios, trazer novos negócios, e tem alguém cuidando dos filhos que você gerou. Manutenção da carteira. E se um dia você vai embora, você pode levar algum cliente? Claro que pode, porque você tem um relacionamento, mas vai demorar um pouco mais se eu tenho um CS que está cuidando. Né? Se tem alguém aqui que está fazendo o backup. Até porque a troca de uma empresa ela não é tranquila. Né? Não. Você tem que pensar muito sobre isso, porque hoje eu tenho visto um nível de maturidade mesmo, de amadurecimento. Não está sendo só o preço do frete mais. Ele até sai pelo preço, mas ele volta pela prestação de serviço. Exatamente. Então, o CS, para mim, ele entra como essa figura de manutenção, né? De ter um relacionamento a longo prazo com esse cliente, entendendo as necessidades, trabalhando os feedbacks, né? E esse tipo de relacionamento mantém o cliente onde ele está, né? É um dos pilares, obviamente, tem que ter uma entrega boa, mas acho que mitiga um pouco esse medo de vou perder o meu funcionário e ele vai levar todos os meus clientes juntos. Talvez isso possa ter sido uma máxima no passado, mas hoje em dia a gente tem outras ferramentas para poder criar cenários diferentes, né? Mas até o transportador que a gente tem um público bem grande conosco, o médio para um pouquinho pequeno, às vezes ele não tem uma estrutura de CS. O CS acaba sendo o próprio vendedor ou o próprio proprietário, né? O próprio proprietário. O ideal que seja até o proprietário. Eu acho que mostra, se for menor, um ponto de vista, né? Se a empresa for pequena ainda, conversar com o proprietário, para mim, um diferencial competitivo enorme. Ele que tem a cultura da empresa, ele que consegue identificar de fato os problemas e peitar e falar, eu resolvo, vem comigo. Porque a empresa vai crescendo, vai estabelecendo processos e vai afastando das principais personagens, né? E eu acho que é um diferencial competitivo do pequeno ter essa proximidade, né? Também. É um jeito de olhar para a coisa, né? Mas à medida que você cresce, tem a necessidade de ir segmentando mesmo, né? De padronizar o atendimento e também criar esse processo de toda a jornada, né? Não só da aquisição, mas até na manutenção desse cliente também. Exatamente. A gente está falando da entrada, que é a venda, mas tem a operação em si, né? Que às vezes você identifica muito com aquele gestor de operações e tudo, né? Então você tem que ter esses backups. Mas essa movimentação é uma coisa que acaba acontecendo mesmo no dia a dia, não tem jeito, né? Então a gente tem que estar preparado, brindando a empresa com seus processos, né? Bom, a gente falou de construção de processo e eu quero já ir direto ao ponto. Na sua visão, Gilson, qual que é o maior indicador de sucesso de uma transportadora hoje? Em pleno 2025, esses dias eu estava com um empresário do setor de tributário e ele me falando, né, que em torno de 67% das transportadoras do Brasil hoje estão num nível de endividamento que elas não conseguem sanar. Esse é um dado alarmante, né? Se for parar para pensar. Então, acho que o maior indicador que a gente tem é a geração de caixa. Não é nem o faturamento, não é nem nossas despesas, é o que a gente no final do dia deixa. Né? Porque existe uma diferença entre lucro e geração de caixa e tem muitos empresários que não conseguem fazer essa separação ainda, né? Então, o quanto a sua empresa é saudável, né? Me perguntaram outro dia, né? Pô, o que você fala de uma empresa moderna? É a que gera caixa. Que vai ano, vem ano, desde os primórdios até hoje em dia,
a gente precisa ter caixa. O caixa é rei, né? Ele que manda, ele que vai. E hoje a gente tem um segmento, falando para transportador, que os embarcadores começaram com prazos astronômicos, Sim. 120, Isso desequilibra 180 muito o dias. relacionamento, né? Exatamente. Então você não sabe aquilo que dá impacto, né? Poxa, ganhei tal conta, legal. Você começa a operar hoje, vai receber o primeiro boleto 60, daqui 90. 60, 90, 120 dias. Isso é impacto no caixa. Então a gente precisa ter um controle efetivo do que a gente está deixando no final do dia. A gente é muito acostumado no faturamento, né? Aham. Faturou. Nossa, como cresci o dia de ontem para hoje, o mês passado para hoje. Tá aí o caixa. Métrica de vaidade, no final das contas, né? Porque a gente tem que ver o dinheiro no bolso. Exatamente. Senão você trabalha para os outros enriquecerem e não você. Não, é maravilhoso faturar 10 milhões, 15 milhões, né? Eu trabalhei no grupo Rodonaves, 2,7 bi. Uau. Um negócio espetacular. Mas o controle da última linha é sempre muito importante pra gente, né? Quando a gente fala de indicadores, a gente tem várias métricas que podem ser analisadas, né? Mas quais métricas você acha que o proprietário, o dono, quem está na frente da transportadora precisa dominar para garantir rentabilidade? Que no final do dia também, se eu passo a régua lá e tem dinheiro, já é muito bom. Mas como é que estão esses clientes lá dentro? Eles estão me dando lucro de fato ou só está gerando mais problema, né? Está dando mais problema do que lucro? Como que a gente analisa isso sob uma ótica de trazer mais rentabilidade, de fato? O que o dono, o sócio, ele precisa se atentar para ter esse resultado? Você tocou num ponto muito, muito importante. Gerou caixa, ótimo, que bom, tá? No final do dia tô pagando as contas e ainda tô levando para casa, excelente. Mas eu tenho uma carteira de clientes, né? E no nosso setor de transporte, até porque ferramentas a gente tem poucas preparadas para isso, mas a gente não consegue, não é fácil tirar a rentabilidade por cliente. Uhum. Então você tem inúmeras operações que no final do dia é um caminhão que vai para lá, um caminhão que vem para cá, uma filial que eu abro aqui, uma filial que Muitas variáveis, né? muitas variáveis, né? E isso eu aprendi ali com a família Megali na Atlas, né? Lá a gente tinha a rentabilidade por CTE, por cliente. Que lindo isso, É né? fantástico. Imagina a empresa de 90 anos e aí o conceito era, eu quero saber quanto esse cara consome. Então criou-se um custo padrão para cada operação, baseado na estrutura da empresa e não no mercado, que é outra coisa que a gente tem um O perigo. benchmark às vezes não se aplica ao Não, seu eu nicho, né? ouvi dizer que o custo do quilômetro é 4,40. 4,40 aonde? Na Mas sua transportadora ou na minha? Qual região do país é isso? Porque o quanto que o quanto que eu tenho de ativo, o quanto que eu tenho de mão de obra, quais são meus custos fixos, meus variáveis são totalmente diferentes. O modelo, uma coisa é nós dois comprarmos o mesmo caminhão. Outra coisa é que estrutura que eu tenho para operar com esse caminhão. Uhum. Né? Se sou só eu ou se tem um baita time atrás. Então, a gente conseguir estruturar, pegar a nossa base de custo e quebrar ela por clientes, por regiões, por filiais, a gente vai poder ver que está sobrando dinheiro, mas sempre tem um ofensor, sempre tem alguém que está levando um pouco mais. Né? E aí você entender o porquê, se é com mão de obra, se é com veículo, se é com operações excedentes, que às vezes a gente vai permitindo coisas para alguns clientes e outras para outros não. Então, vou te dar um exemplo, Control Tower, né? Hoje, grande parte das transportadoras tem uma torre de controle. Aí você pega aquele baita time. Tem cliente que a carga dele vai e volta e nem passa pelo Control Tower porque é um negócio lean, um negócio espetacular, uma linha tranquila. E tem outro que se você olhar os 3 turnos daquele Control Tower é para aquele cliente. E de repente no final do dia, quando você vai fazer um rateio de custo, você joga no mesmo balaio. É. E não é. Não é proporcional, né? Coloca tudo Não é, para todo mundo. não é proporcional. E por que é importante a gente fazer a avaliação? Porque num ato de uma negociação, num ato de uma expansão, se você não domina o custo, você pode cometer injustiças. Você pode aplicar reajuste onde você não precisaria ser tão rígido, e outros que você precisa de um pouco mais de rigidez, você acaba sendo um pouco mais brando, né? Então é importante fazer esse controle realmente detalhado do que cada cliente consome dentro de casa, né? Traz liberdade, eu acho, a análise desses dados de uma forma coerente, porque às vezes você acha que pode chegar até um preço naquela região para aquele cliente e não tem a visão do total, que sim, você pode descer um pouco mais, ou você precisa trabalhar um pouco mais, flexibilizar essas margens. Não o faz porque divide os custos, rateia de forma igual para todos, né? Exatamente. E não adianta, a gente tem que... É uma coisa que dá muito trabalho, né, Gilson? Vamos ser bem sinceros, dá muito trabalho. Mas a gente tem todos os dados dentro de casa, né? A gente tem todos os dados. Acho que a gente tem que exercitar. E se você pega um dia de noiva, assim, você pega um dia de uma operação e você mede ela inteira, um dia só, de cada cliente, você vai ver que um consome mais. Vou te dar um exemplo para a gente da Isas. A gente é muito forte no e-commerce. Então, a gente tem os nossos clientes, Meli, Shopee e tudo mais.
Poxa, o nível de produtividade ali é surreal. Você tem o tact para chegar, você se posiciona, carrega, você compra o seu tempo de jornada, você chega lá, descarrega e vem embora e você já está preparado para uma outra rodada. Aí você vai para grandes embarcadores. Você chega lá e você, puxa, tem que se apresentar, até o caminhoneiro ser chamado, até se aposentar na doca. Chegou na doca, o material não está pronto. Aí depois que está pronto, carregou, até emitir nota e tal. Quando você vai ver o tempo que o seu ativo ficou preso e vai fazer a mesma viagem, porém o seu ativo produz muito menos. Quando você faz isso, você mede um dia. Convido nossos amigos empresários. Excelente dica. Medir um dia de cada cliente. Que recurso, quantas pessoas falaram. Se pegar assim o seu CS. Tá, ó, vamos medir aqui com quem falou com quem hoje. E quanto tempo você gastou. Falar, puxa vida, ó, 5 pessoas falaram para tal cliente, 2 falaram para aquela e aqui, tais clientes nem tocou o telefone para tal coisa. Então você fala, puxa vida, eu estou consumindo menos da minha estrutura para esses aqui eu estou consumindo bastante. Né? Você vê quando eu tinha uma luz que acendia numa das empresas que eu trabalhei, quando a gente tinha que contratar um account. Um account manager para tal conta. Aí você fala, puxa, o negócio começou a ficar sério. Será que está pagando mesmo? Será que está... Como é que faz esse retorno de investimento? Exatamente. Olha só, você tem uma pessoa que não que não tenha nas outras empresas, mas você está falando de ter um nível gerente cuidando de uma carteira, de um cliente. O quanto de recurso você está colocando. Você passa em grandes embarcadores que você vai nas rodovias Brasil afora e você vê baús das transportadoras parqueados vazios ali, aguardando o próximo dia, o próximo embarque. Cada minuto ali, hein? Olha quanto tá ali parqueado, sendo que um outro você só vai, coleta e vai embora. Né? E aquele outro, aquela baita estrutura lá esperando os embarques. Né? Os nossos colegas da Boticário lá, você passa em registro e você vê aquele mundo de carreta para embarcar ali. Muito importante para dar o giro na transportadora. Mas você colocou no custo? Então é importante a gente fazer isso no dia a dia. Eu achei fantástica a sua sugestão para nossa audiência, porque 2 coisas podem acontecer. Primeiro, você entender gaps desse processo, entender coisas que você pode melhorar, né? Porque tem uma tendência das pessoas repetirem, deu certo, ou pelo menos resolveu o problema, seguir naquele modo operante, né? E aí, quando você faz de ponta a ponta, você consegue identificar pontos de melhoria que podem ser ajustados. E o outro é, de fato, ouvir quem está ali no dia a dia, né? E saber mapear de ponta a ponta quais são os indicadores que precisam ser feitos e se de fato esse cliente tem as mesmas particularidades dos outros, né? Se essa rota de fato está se pagando. E falando nisso, eu queria sua percepção. Como é que a gente transforma dados em plano de ação, em ação, em melhorias dentro da empresa, né? Porque, bom, métricas isoladas não dizem muita coisa, né? A gente precisa colocar ela num contexto. Como que a gente dá esse passo? Isso, você tocou num ponto espetacular. A gente sempre, nos nossos bate-papos, pergunta quais os indicadores você tem na sua empresa. 40 indicadores, né? É espetacular, a gente tem que sim olhar, né? Mas eu trabalhei no meu tempo de montadora, tive o prazer de trabalhar com a Toyota. E os japoneses eram muito simples. Que eles falavam, o cockpit de um carro, quantos tem ali? Velocidade, combustível, aceleração, tal. Não precisa de muito mais. Seta para a direita, seta para a esquerda. Aquilo ali nos faz... Você imagina que aquilo nos faz rodar quilômetros e quilômetros sem faltar combustível, sem tomar multa, sem causar acidente, se a gente seguir cada um daqueles ali. Então, para a nossa operação de transporte, a gente tem que se adequar ao momento que a gente vive. Excelente. Então, se a gente tem uma frota própria muito intensiva, poxa, você tem que controlar combustível, você tem que controlar o custo com pneu, você tem que controlar o quanto o seu ativo que você está colocando está te trazendo de receita. Se você trabalha muito com terceiro, com agregados, o quanto que aquela contratação está te custando de gestão, porque quando você troca uma frota, você vai para um terceiro, você acaba investindo em gestão, então quanto você está tendo de ingestão ali naquele dia, naquele público, naquele modelo, porque sempre pergunta, poxa, eu tenho frota própria, eu vou para agregado, eu tenho agregado, vou para frota própria, tem que fazer conta. O quanto você está preparado para cuidar de frota, o quanto você está preparado para cuidar de terceiro, porque o pau que bate em Chico não bate em Francisco muitas vezes. Os nossos indicadores, eles não têm. E transformar o indicador em resultado é o quanto você tem habilidade em lidar com isso. Poxa, o caminhão não está dando média. Você sabe como fazer ele dar média? Poxa, se você não sabe, você tem que buscar ajuda, porque 30 e poucos por cento, quase 40% de um custo de um frete hoje está no combustível. Sim. Então você olhou ali que não fez média, legal. E aí?
Qual é a média indicada pela montadora? É tal. Os trechos que você utilizou. Então, você tem que buscar pessoas para isso. E hoje, o que não falta é gente para nos Isso é ajudar com verdade. isso. Então, não tem vergonha a gente que começou pequeno, que tinha um carrinho, hoje tem frotas enormes de veículos e falar, puxa vida, meus veículos não estão fazendo média, eu preciso de ajuda. Precisa mesmo. É só buscar profissionais para isso, pegar aqueles dados que estão no seu dia a dia e transformar em resultado. Senão fica aquela coisa que está todo dia na parede e, puxa vida, não mudou nada, não transformou a minha empresa. E a gente vive momentos, né? Às vezes a gente quer alavancar um caixa. Poxa, o que está sangrando no meu caixa? Então cria um indicador para controlar aquilo todos os dias. Eu tenho um desencaixe muito grande com o terceiro, todos os dias eu estou pagando o terceiro à vista. Poxa, eu vou fazer uma migração para agregados com prazo semanal mais 30. Opa, isso vai me ajudar no caixa. Tive o caixa bom, vou voltar para o terceiro. Sabe? Então, o indicador que você está usando hoje, ele é para te ajudar naquele momento. Mas não quer dizer que é para o ano, que é para o semestre, que é para a vida. Esse é um ponto bom, porque acho que tem indicadores básicos de funcionamento operacional, Sim. mas eu acho que cada sprint, no momento da empresa, você está colocando a sua atenção para resolver um problema específico, e a partir dali você cria um plano de ação. E tira, eu acho que uma coisa que eu já escutei bastante você falar, que é não tomar decisão com base em achismo. Qual que é o risco de você, eu acho que, ou eu sinto que esse cliente é isso, ou não, minha transportadora não está crescendo, todo mundo está crescendo, mas a minha transportadora não está crescendo. Como que a gente sai dessa roda, né, de vitimismo, talvez? Não, a gente sai disso primeiro vindo para Inlog, participando do grupo e ouvindo o povo aqui Aê! que vai contar as dores. A gente tem um povo orgulhoso que fala que está tudo bem, mas às vezes não Não tá. tá, Isso né? faz parte do setor, né? Os empresários estão mudando essa cabeça. Um puxãozinho de orelha para meus amigos, mas eles sabem disso, né? Quando você Mas é com vai. amor, é com É com amor. amor, né? Você sabe que fala tá tudo bem, quando você vai ver não tá tudo bem, né? Então, a primeira coisa é reconhecer que não tá tudo bem, né? Porque você está sentindo ou perda de cliente, ou saída de funcionários, ou não ter geração de caixa. São as coisas que vão fazer, né? Nenhuma transportadora quebra sem cliente, ela Uhum, quebra com cliente. é verdade. Porque quando você vai perdendo cliente, você vai deixando de gastar, você vai tendo. Agora não, o cliente está dentro de casa, não te entregou rentabilidade, você acaba perdendo. Então, você não tomar atitudes no achismo é realmente você falar, poxa vida, eu estou perdendo o cliente. Por quê? Vamos conversar com o cliente que foi embora. Não com o cliente que está. Poxa, por que você está me trocando? Por preço. Por que por preço? Você pode me falar o quanto o meu concorrente está fazendo? Poxa, isso acende uma luz enorme. Pessoal, tem gente que está fazendo a X% mais barato que a gente. Se a gente continuar assim, sem evoluir, esse é o primeiro. Vai vir o segundo, vai vir o terceiro. Uhum. Então você deixa de estar no achismo, naquela. Ah, ele foi embora porque foi nível de serviço. Será que foi nível de serviço mesmo? Vai lá trocar uma ideia. E não é pecado você ir perguntar. Colaboradores que estão indo embora, você está tendo uma rotatividade muito alta. Poxa, realmente fazer uma entrevista de desligamento. Uhum. Até informal. Pô, você está indo embora? Puxa, o que aconteceu, Júlia? Ah, eu estou indo para outro lugar. Legal, que bom, te desejo tudo. Mas por que você está indo? O que brilhou lá? Uhum. Sabe, lá é mais perto de casa. Puxa, será que eu estou numa região que é difícil acesso? Uhum. Daqui a pouco eu vou ter. São sinais. É. Tudo vai dando sinais, vai dando sinais. Se a gente não atua nele, a gente vai no achismo. Não, o pessoal está indo embora porque o mercado está pagando mais, aí você vai lá e aumenta a folha. E não tem nada a ver. E aí traz um peso e onera algo que não tinha necessidade de Era fazer, né? localização, É. era poder criar, de Ou talvez dar repente, um benefício. um remoto. Falar, Uhum. poxa vida, realmente tem um pouco de trânsito, vamos fazer um trabalho remoto. Você pode trabalhar X dias do mês dentro de casa, Uhum. que vai te ajudar. E aí você vai. A gente está na ISAS em Atibaia, a gente tem uma dificuldade. Aliás, quem tiver no mercado disponível, manda currículo para a gente, que o que não Maravilhoso. falta, graças a Deus, é vagas lá. E a gente tem uma dificuldade de locomoção, porque a gente está em Uhum. Atibaia, é um pouco mais deslocado, e a gente conversa com isso, mas a gente montou, por isso, um Control Tower em Barueri. Legal. Então a gente tem uma base para os colaboradores estar lá para poder ajudar. Se a gente não escuta, a gente toma posição em É, achismo, né? E aí, quando você vai ver, se tomou uma decisão totalmente incorreta, né? justo. No último Log Day de São Paulo, aliás, momento jabá aqui, né? A gente tem um treinamento de um dia itinerante. O próximo vai ser Itajaí. Todos da nossa audiência estão super convidados. O Gilson vai estar lá com a gente. Você fala muito que caixa é quem manda na empresa. Aham. Então, como que a gente faz para esse controle de caixa ser motor de crescimento e não de sobrevivência? Como é que a gente sai do modo sobrevivência e vai para o modo estourado? Quando a gente gera um caixa e reinveste na empresa. Então, porque assim, às vezes o empresário pega que fala, caixa é o meu salário.
Não, não é. Não misturar a vida Não, ali, você né, da tem que ter. empresa. As boas práticas mostram que uma empresa que tem uma gestão, o cara tem que ter o seu prolabore para sobreviver, para ter sua vida, para curtir, porque afinal de contas, ser empresário de transporte no Brasil é um risco enorme, né? É uma das poucas atividades no Brasil que é exposição 100%, né? Você está com carro na rua, você está com pessoas na rua e que tá a quantidade de variáveis que tem da porta para fora é Nossa. muito grande. Diferente dos nossos colegas operadores logísticos que estão fechados no armazém, o transportador ele está na rua para tudo, desde o tempo a tudo, né? É verdade. Então, o empresário merece ter o seu prolabore e curtir sua vida e ter suas coisas. Mas ele não pode pegar isso do caixa ali, literalmente. Ele tem que ter uma margem do que ele quer. E aquele caixa que for gerando, ele tem uma parcela disso para voltar para pessoas, para voltar para processos, para voltar para clientes. Investir em tecnologia que seja perceptível e geração de valor ao cliente. Colocar nas caixinhas, né? E você vai dividindo. Poxa vida, vou renovar minha frota. Tem um plano de renovação de frota, sabe? Decente. Pegar as grandes oportunidades que chegam, que as montadoras sempre têm suas campanhas, os momentos oportunos. Se você não sabe nem o que você tem que trocar, como que você sabe que está na hora de trocar? Maravilhoso. Então você pega o caixa e reinveste na galinha dos ovos de ouro. Né? A galinha dos ovos de ouro é a sua transportadora. Ela tem que continuar viva, numa sala maravilhosa, num lugar maravilhoso, crescendo, comprando um patrimônio, gerando patrimônio. Poxa, hoje tua sede é locada. Começa a pensar em construir sua própria sede, ter ela, vai ficando um legado. E aí você deixa de ter um caixa de sobrevivência, porque o caixa de sobrevivência é literalmente quando o empresário pega aquele caixa e leva para pagar suas contas. Sim. Agora, quando sobrou caixa, ele pagou tudo, sobrou caixa, e ele ainda consegue reinvestir, poxa, esse mês o que eu vou fazer? Eu vou cuidar do meu sistema, como que tá? Deixa eu pôr uma fatiazinha ali. Vou num treinamento, deixa eu investir na minha equipe, vou mandar uma galera participar de um evento para que tá falando das mesmas coisas. Então ele vai pondo ali uma verbinha tímida, não precisa ser grande coisa. Um pouquinho por vez, aí você vai vendo a empresa oxigenar e crescendo, e crescendo, e crescendo. É só regar a plantinha, né? É só regar a plantinha, é cuidar bem. Me conta uma coisa, se pudesse dar um conselho para quem está começando, dado toda a experiência que você tem, as empresas que você passou, o que você diria para o empresário que está começando agora ou para quem quer chegar nos cargos de executivo que você passou? Um único conselho, qual seria? Se relacione bem com as pessoas. Se relacione bem com as pessoas. Logística são pessoas. É, isso aí. E qual que é aquele óbvio que o dono de uma transportadora, um profissional de transporte, ele precisa saber e que ninguém fala? Que precisa ter resultado, que precisa ter caixa, para não vou ser redundante, mas tem que dar dinheiro no final do dia. Caixa é rei. Caixa é rei, tem que dar dinheiro no final do dia. Hoje a gente falou muito de indicadores, da sua trajetória. Eu queria te fazer uma pergunta pouco ortodoxa. É a seguinte: a sua vida, ela é muito dinâmica e uma pressão enorme pousa sobre os seus ombros à medida que você vai aumentando os seus cargos dentro de uma empresa. O que você faz para equilibrar a sua vida profissional e a sua vida pessoal, né? Que isso acho que conecta muito com o propósito, né? O que te move? O que você faz para tirar, né, o CNPJ e colocar o CPF e fazer com que a sua cabeça ela esteja funcionando a todo vapor para que você consiga performar. A gente fala de performance, né? E você é um ser humano só. Uhum. Então, como que você faz para cuidar da sua cabeça, da sua espiritualidade? O que você faz fora do trabalho que te garante ter uma performance boa dentro do trabalho? Bem, você fez uma pergunta de $1 milhão, né? Primeiro que a gente, quando bebe essa água do transporte, a gente não desconecta o tempo inteiro. Você tem uma operação que está rodando 24 horas, você quer saber o que está acontecendo. Primeiro, um tempo sem o celular, né? Aí eu consigo estar com meus filhos, com a minha esposa, pelo menos conectado um tempinho, sabendo que eu vou ter que pegar ele daqui a pouco para dar uma olhada numa notícia, mas ter um tempo de qualidade, numa hora de uma refeição, numa hora de um bate-papo, na hora de uma sessão filme ali com a família, literalmente mesmo você desconectar. E eu acho que isso não é só para a empresa, né? Às vezes a gente está aleatoriamente no celular olhando outras coisas. É uma das coisas que o meu filho trouxe isso da escola, não foi nem eu, meu filho de 4 anos. Olha. Que está com 5 agora, mas com 4 anos de idade, aí ele falou, a professora falou, pai, que a gente tem que ter um tempo só nosso. Que escola maravilhosa. Aí eu falei, filho, como assim? A gente tem um tempo só nosso? Não pode ter nada em cima da mesa, só a gente, quando estiver conversando. Eu falei, nossa, filho, tá bom. Tempo Aí a gente de qualidade. Aí ele pegava o celular da gente, assim, colocava lá e a gente começou. E parece mentira, mas criamos o hábito e hoje ele pode estar em cima da mesa, mas a gente sabe que aquele momento é nosso, né? E a gente que tem filhos, poder mostrar que trabalhar é prazeroso. Né, que eu faço, consome tempo, consome energia, consome dedicação, mas aquilo dá um retorno.
um retorno de resultado, de se conectar com as Satisfação. pessoas, se conectar com as pessoas. Eu tenho muito orgulho da carreira que eu construí, com vários erros, com vários acertos, mas eu vejo a família que eu tenho. Né? A minha família eu construí nisso. Eu conheci minha esposa, eu trabalhava com isso. Meus filhos nasceram, eu trabalhava com isso. Eles são Faz parte de você, né? eles são sustentados por isso, né? O meu ganha-pão vem disso, né? Se a gente viaja, se a gente comemora aniversário, se a gente vai jantar hoje, é porque a luz está acesa em casa, graças a esse setor que a gente trabalha. E tenho o meu tempo com a igreja, eu me levo meus filhos lá, com a minha espiritualidade, a gente se alimenta, a gente faz nossas orações, a gente abençoa a empresa que a gente trabalha, as pessoas que a gente se conecta, os nossos colegas da Inlog Day, no dia que estava lá, minha esposa estava em casa orando, intercedendo para que tudo acontecesse de uma maneira correta. Então eu compartilho isso com a minha família, tudo que eu estou fazendo. Eu estou aqui hoje, todos sabem, estou torcendo por mim. Então falar para as pessoas que trabalho é cansativo, mas ele tem suas recompensas, né? E quando você está desconectando um pouquinho ali, você lembra do que você está fazendo. Então, praticar uma atividade esportiva, quero voltar para minha aula de tênis que eu não estava tendo, né? Agora eu vou ficar mais perto do trabalho, então vou poder voltar a fazer minhas atividades esportivas com melhor qualidade, porque é um momento importante. É verdade. Né? Energiza a gente, né? Sem falar da saúde, não estou nem entrando nesse quesito, exatamente. Né? Júlia, acho que uma sacada de ouro é as mesas que você senta. Se você senta com pessoas que não têm orgulho do que faz, elas começam a criar aqui atrás, aqui embaixo, uma pulguinha que você começa a pensar se o que você faz está bom, porque na verdade a insatisfação é dela e não é tua. Então mudar os ambientes é muito importante. A gente tem muita gente muito feliz com o que faz, muito feliz com o que entrega. E quando você vê uma pessoa tendo orgulho do que ela está fazendo, você também começa a ter orgulho do que você está fazendo. Ela conta uma história, você quer contar a tua também. Agora, quando você está num outro ambiente que é ó dia aos céus, você também vai trazer o seu ó dia aos céus. Mesmo que seja inconsciente, é verdade, o trânsito está terrível, mas não conta tudo que você realizou no dia. Né? Então, o ambiente ele tem esse poder de alavancar ou de derrubar a gente. Exatamente, né? Você pode escolher estar junto de pessoas que realizam ou pessoas que reclamam. Exatamente. E a grande probabilidade é que você seja um reflexo delas, dado que o reforço positivo, né? Você está escutando aquilo o dia todo e vai normalizando, vai ampliando a sua visão sobre o mundo com base naquilo que você está sendo incentivado. Rede social faz isso com a gente, um livro que a gente lê, as pessoas que a gente convive, tudo isso são componentes daquilo que a gente enxerga como visão de mundo, né? Exatamente. E isso é preocupante, porque faz com que o network seja algo mais importante do que a gente dá. Eu acho que é importante, não, mais importante do que a gente está importando, muito redundante, mas assim, acho que é aquele pilar da profissão e da vida também, né? Você conheceu sua esposa através de alguns amigos, né? Prima. Da prima, aí. Toda a história que a gente contou aqui de mudança de empresa foram através de pessoas, exatamente, né? Exatamente. Então, é super importante isso. E no ponto que você está falando, a gente tem network que são extremamente importantes para o nosso trabalho, conexões com clientes, conexões com outros empresários, mas não necessariamente é um network da nossa vida, né? Que você perguntou da nossa vida. Com quem você conta, né? Quem você conta os seus segredos, né? Com quem você pode ser vulnerável no final do dia. Exatamente, né? Tem um exemplo de Jesus Cristo, né? Ele tinha 70 discípulos, 12 apóstolos, 3 amigos, e no dia que ele foi crucificado só tinha um do lado dele na cruz. E na nossa vida, quando você vai ver, você não enche a mão, assim, de pessoas que você pegar o celular agora e você tá lá aqui em São Paulo, alguém de Blumenau que vai vir, eu tenho certeza que são poucos no telefone que... Não enche a mão. e é com todo mundo, né? E é muita sorte a gente poder ter, mesmo poucos bons amigos, né? Que vão dar esse suporte. A gente não faz só por dinheiro. Tem que ter a satisfação pessoal também. Exatamente. Daquele projeto que você está entregando, né? De ver vida sendo alavancada através de inspiração mesmo, que você passa lá no dia a dia. Isso aí. Olha, o papo tá tão bom que eu me perdi aqui nas minhas perguntas. Eu já quero fazer muito mais. Mas a gente já tá se aproximando do final. Vamos fazer nosso bate-bola? Vamos. Tá? Então, é aquela dinâmica muito inspirada de frente com o Gabi. Eu te falo alguma coisa, você me fala em uma, duas palavras. De frente com o Ju. E aí, me fala a primeira coisa que aparecer na sua cabeça, assim, sobre esse tema. Se quiser desenvolver um pouquinho mais, não tem problema, tá? Um indicador que move resultado. O caixa. Caixa, né? Caixa é rei. Caixa é rei. Acho que a gente vai catequizar todo mundo do YouTube e do Spotify com essa frase. Se Deus quiser. Porque você já imaginou todo mundo com caixa? Nossa.
Acabou Você o não ia ter problema, frota né? ruim na rua, você não ia ter prédio caindo, você não ia ter Não ia desemprego. tomar decisão por impulso. Exatamente, não ia ter cliente ditando regra, você teria força para É. poder negociar de maneira Caixa adequada. traz liberdade para tomar decisões corretas e não sobre pressão, Exatamente. né? Trazer essa liberdade para poder se posicionar, para poder crescer e prosperar, né? A gente precisa do mercado prosperando para ter oportunidades no geral, né? Com certeza. Um hábito que te tornou um líder melhor. É ouvir as pessoas. Livro que todo gestor deveria ler e por quê? Gente Grande, do Jorge Paulo Lema. Sonho Grande, desculpa, Gente Grande não, Sonho Grande. Gente Grande é ele, né? Mas é Sonho Grande. Gigante. É o trabalho que dá, né, para sonhar pequeno, também É o é o mesmo para sonhar o grande, e ali tem vários insights, e um deles marcantes é as pessoas que a gente comentou aqui, as conexões que ele teve, Uhum. né? Ajudou muito que o sonho que ele chamava de grande se tornar rápido e ver o monstro que virou, né? Isso aí. Um valor que você nunca abre mão na sua liderança. O quanto as pessoas têm respeito por outras pessoas. O respeito, para mim, acho que não tem. A gente pode ter visões diferentes, a gente pode discordar de tudo, mas a gente não pode romper a linha do respeito, né? É. Ai, um doc tá acabando, gente. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando com você, Gilson. Imagina. Muito obrigada por esse papo inspirador. Super, acho que transcende. A gente falou sobre tantas coisas. Eu espero que a nossa audiência tenha tirado um insight que seja e que isso mude, a partir de agora, as ações, a tomada de decisão, a importância dos dados. Dados sem ação não é nada, né? Então, eu te agradeço muito por você ter, aberto um pouco a sua história para inspirar outras pessoas, dividido esse tempo com a gente. Muito obrigada, foi um episódio incrível. Eu que agradeço e espero que 2025 seja o ano da geração de caixa. É isso aí. De todos nós.